Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando aqui nesta manhã de sexta-feira, hoje 24 do 4 de 2026. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Resiliência. Eu sou muito grato pela sua companhia, sou muito grato pelos likes, pelos comentários. Eu quero desde já mandar um abraço a todos. Quero também te desejar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, uma sexta-feira de livramento, uma sexta-feira de paz, que o nosso bom Deus nos guarde tanto quanto na entrada, tanto quanto na saída. Que o nosso bom Deus jogue por terra toda notícia que não louva, toda notícia que não agrada. Aquela notícia que ia bater em nossas portas no dia de hoje, que não ia agradar, ela já caiu por terra em nome de Jesus. Que este dia, que é o começo de final de semana, seja de paz, seja de livramento, seja que a paz do nosso bom Deus preencha o nosso lar, preencha a nossa casa. E o nosso Deus, Ele já tem nos guardado em nome de Jesus. Quero agradecer também as orações dos santos em prol desta obra, agradecer a oração que são pedidas aqui nesse canal, pela vida do nosso irmão Paulo, pela vida dos enfermos. Continue orando pelas necessidades um dos outros. E não esqueça de orar pela minha vida, pela vida da minha família, em nome de Jesus. Mas sem perca de tempo, eu estarei orando, porque eu quero ouvir Deus falar comigo, e Deus também, Ele vai falar com você. Não mude o vídeo, não saia daí, não. Deus, Ele vai falar conosco, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nesta manhã, meu Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar e pedir perdão. Que o Senhor possa nos perdoar e receber a nossa adoração, nosso louvor nesta manhã. Pai santo, Pai amado, toma meus lábios nas tuas mãos agora, meu Senhor. Toma a direção das palavras para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Livro de Salmos 73, depois a gente vai ler, e 73 até o... E aí a gente pode dar uma saltada lá para o 16. Mas primeiro vamos ler a partir do primeiro. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está em sua força. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Versículo 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobre modo perturbado.
até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lança à destruição. Como cai na sua desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de temores. Versículo 23. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu seguraste pela mão direita. Até aí. Irmãos, estamos diante de uma passagem extremamente conhecida da igreja. Extremamente conhecida da igreja. Quem nunca ouviu falar da história do levita Asaf? Asaf, juntamente com Enã, Etã e o próprio Asaf, o rei Davi colocou os mesmos como administradores de louvores, aqueles que eram responsáveis para tocar nas solenidades. Quando Davi trouxe a arca, que estava fora de Jerusalém há quase 20 anos, quem estava ali tocando naquele dia era Enã, Etã e Asaf. E quando eles tocavam, quando tinha esse momento de solene, a Shekinah de Deus se manifestava. A glória de Deus se fazia presente. Pode-se dizer que Asaf era um tipo de obreiro, um tipo de servo que consagrava a sua vida, que se esforçava para agradar ao Senhor, se esforçava para dar o de melhor. Mas um dia ele, debruçado na janela da sua casa, creio eu, ele observou a prosperidade daqueles que não agradam a Deus. Ele observou a vida dos soberbos, da vida daqueles que difamam, que não tem consideração nenhuma com a santidade de Deus. E ele observou que eles não passam dificuldade, a qual ele estava passando, creio eu assim. Ele fez um balanço. Asaf deveria estar passando por algum problema. Observe que quando ele começa o seu relato, ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. É como se ele quisesse dizer assim: Deus é bom com todos, menos comigo. Ele disse que tinha inveja dos soberbos, porque eles não passavam aperto até na morte. E no versículo 16, ele ficou tão pensativo sobre isso. Em outras palavras, por que os bons sofrem? Ele ficou tão perturbado. O versículo 16 diz que quando eu pensava em compreender isto, ele ficou perturbado. Como é que existem pessoas que agradam a Deus, que consagram a sua vida a Deus, que têm feito a sua obra, que têm dado o testemunho e têm passado por aperto? Ele ficou um bom tempo sem entender. E é nesse bom tempo sem entender que a fé fica oscilando. Enquanto os ímpios prosperam, você é ridicularizado.
Cadê o Deus do ouro e da prata? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você consagra? Não é você que anda em montes, em campanhas? Não é você que renuncia? Foi aí que Asaf entrou no santuário de Deus. E quando ele entra no santuário, ele passa a entender aonde Deus firmou os pés dessas pessoas. E Deus ainda entende no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 21, assim o meu coração se azedou e sinto picado no meu rins, ou seja, o que ele estava sentindo era algo tão profundo na sua alma, ele estava muito triste, algo íntimo. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, estou contigo. É aí que ele entende, quando ele entra no santuário, que o Espírito Santo começa a se revelar a ele. Que bom mesmo é ter a presença de Deus. Que bom é ter a convicção que a presença de Deus, ele está com ele. Asaf, ele diz, todavia estou de contínuo contigo. Tu seguraste pela minha mão direita. Asaf agora começa a fazer um balanço. Não é que uma prosperidade não seja boa, mas melhor é uma prosperidade acompanhada com a presença de Deus. Que adianta ter bens materiais? Que adianta ser bem sucedido se não tem Deus segurando na nossa mão? Quando Asaf começou a entender isso, ele começou a ser restaurado. Ele começou a entender que bom mesmo é ter Deus. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem garantia de livramento. Quem tem o Senhor tem garantia de sustento. Porque o Senhor, ele conhece todas as nossas necessidades. Observe que Asaf destaca que eles eram soberbos. Deus não está com soberbos. Deus não está com os arrogantes. Eles até prosperam, mas sem a presença de Deus. Olha que perigo. Então, meu querido, minha amiga, meu amigo que me ouve, não deixe a dificuldade te confundir a sua fé. Bom mesmo é estar com Deus. Bom mesmo é estar com Deus. Nós vamos encontrar pessoas fiel ao Senhor, que não era próspero na Bíblia, mas era fiel ao Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele vem nos dando um grande exemplo na sua humanidade, ali quando nasceu na manjedoura, quando ele veio montado num simples jumentinho, filho de jumenta. Ele andou na maior simplicidade. Deus, ele está com os simples. Deus, ele está na simplicidade. Importante é ter Deus ao nosso lado continuamente. O rei Davi, quando ele errou e compreendeu que ele errou, ele fez uma oração: não retire de mim a tua presença, o teu espírito. Quando Deus decidiu dizer para Moisés que não iria mais com o povo, Moisés disse que não daria um passo sem a presença de Deus. Asaf começou a ser restaurado. E às vezes, quando nós estamos aqui pensativo,
quantos livramentos, quantas providências. Imagine, gente, vocês que me ouvem, vocês que há de me ouvir, uma vida sem a presença de Deus. Um ser humano sem a presença de Deus. Alguém sem a presença de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, que nós vamos meditando no versículo, vamos conhecendo as histórias. Conhecemos histórias alegres, conhecemos história triste. E se for falar de tristeza, a próprio Calvário é algo muito triste. O Getsêmani é um momento de tristeza. Mas se tem um texto que me traz tristeza quando eu leio, é quando diz que Caim saiu da presença de Deus. E fugiu Caim da presença de Deus. O ser humano sem a presença de Deus, ele não é nada. Você e eu sem a presença de Deus, nós não somos nada. Então não deixe as lutas te confundirem. Deus, Ele está comigo e Ele está com você. Não fique preso a isso. Os que não são crentes estão se empregando. Aqueles que não servem a Deus estão empregados, estão prosperando. Mas quando eu me lembro que de continuamente Deus está comigo, isso é que importa. A sua mão direita tem me sustentado. A sua mão direita tem guardado a minha casa. A sua mão direita tem guardado a minha família. Eu sou providência de Deus na terra. Eu vivo a providência de Deus na terra. Então, meu amigo, você que amanheceu confuso, tem se indagado, tem se perguntado, tem questionado por que eu não consigo. Irmãos, importante é ter Deus contigo e Deus conosco. Deus abençoe. Que Deus possa aplicar melhor esta palavra no seu coração. Asaf entendeu que melhor é ter continuamente a presença de Deus na vida. Deus abençoe.